Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Videoaula 7 de Matemática Financeira, Equivalência de Capitais. Aula esta dedicada a você que está se preparando para concurso público, para você que é universitário e para você que quer aprimorar seus conhecimentos mais em matemática financeira, ok? Vamos para a nossa agenda, né? A nossa agenda nessa videoaula 7, lembrando que nós temos já um conjunto de videoaulas anteriores, são importância vital que vocês assistam, comentem e assim por diante. A de hoje apresentamos conceitos básicos, capitais equivalentes, valor atual de um conjunto de capitais, exercício de assimilação, de fixação, e também colocamos alguns exercícios propostos, para vocês começarem a brincar um pouquinho sobre este assunto, né? Com este assunto. Se você gostou dessa aula e das anteriores, está gostando, deixe seu like, é de importância vital, inscreva-se no meu canal, participe do crescimento dele, precisamos da ajuda de todos, e qualquer dúvida, mande lá para mam6@gmail.com e teremos imenso prazer em atendê-lo. Apenas se mandar uma questão, indique a fonte dela, se é no livro, foi de concurso, o professor passou, porque quando eu divulgar a solução, eu faço questão de divulgar a fonte e fazer comentários sobre a qualidade da questão, ok? Vamos lá, alguns conceitos básicos de suma importância para a gente entender equivalência de capitais, né? Duas coisas importantes, data focal, a importância vital de trabalhar. O que vem a ser uma data focal? É a data base para a comparação de valores referente a datas diferentes de diferentes vencimentos, ok? Você tem vários compromissos com datas diferentes de vencimento e eu quero trazê-lo para uma data focal. Isso é chamada data focal, a data base, né? A data de referência, a data de avaliação, como queira chamar. Alguns livros chamam base, referência, avaliação. Na verdade, tudo é data focal, ou seja, onde você vai trabalhar o foco da questão, né? Equação de valor. O que é que vem a ser uma equação de valor? Permite que sejam igualados capitais diferentes referente a datas diversas, considerando uma mesma data focal, contanto que seja fixada uma mesma taxa de juros, ok? Se eu fixei uma taxa de juros, eu posso trazer esses valores, todos eles, para uma data focal. Por isso, isso chama-se equação de valores, né? Ou seja, a data focal é uma data de referência, a equação de valores é justamente o processo que você faz através das equações para trazer para essa data focal, né? Vamos lá. Exercício de assimilação 1 sobre data focal, né? Você possui uma promissória com valor nominal de 10 mil, que vencerá daqui a 2 anos, e aplicará 5 mil, uma taxa de 2% ao mês por um período de 2 anos. Sabemos que a taxa de juros do mercado é de 2%, deseja saber, primeiro, quanto você tem hoje e quanto você terá daqui a 2 anos, né? São duas questões interessantes, né? Então, vamos lá, a solução. Então, você tem aqui a sua linha do tempo, aqui você tem os seus 5 mil que vai aplicar, aqui você tem, evidentemente, os seus 10 mil, né, que você vai receber daqui a 2 anos, né? Quer dizer, o valor nominal, esse aqui seria o valor atual, né? E você tem aqui o período aqui 24 meses, né? São 2 anos, e você tem aqui a linha do tempo. Aqui, evidentemente, se eu trouxer esses 10 mil para cá, ele vai acrescer a esses 5 mil, eu sei quanto eu tenho hoje, né? Os 5 mil que eu tenho em mãos, que eu vou aplicar ainda, mais os 10 mil, né? Acrescentando. E se eu levar esses 5 mil para cá, né? Ou seja, procurar saber qual o valor nominal desses 5 mil daqui a 2 anos também, ele será acrescido aos meus 10 mil e eu também teria a resposta da letra B. Então, você veja que aqui eu tenho a resposta da letra A e aqui eu tenho a resposta da letra B, né? Seja X, quanto você possui na data zero, data focal, e Y, quanto você terá daqui a 24 meses, né? Então, o X será o quê? Eu já tenho os 5 mil hoje, está aqui, e eu vou trazer esse valor para cá, então, a juros compostos, né? Então, nós vimos lá isso, né? O CN é igual a C0 vezes 1 mais I elevado a N, né? No caso aqui, eu tenho N, né? Então, eu vou dividir N por 1 mais 0,02, que é justamente 2% ao mês, elevado a 24 meses. Se eu fizer essa operação, eu vou ver que eu vou ter nessa data focal, trazendo esses 10 mil,
para esse lado presente, né? Eu vou ter aqui 11.217,21, né? Esse é o trazer o 10.000 para cá. E o Y será o quê? Será eu, evidentemente, pegar esses 5.000 e saber quanto ele valerá daqui a 24 meses a essa mesma taxa, né? Então, é 5.000, 1 mais 0,02, quer dizer, aqui eu estou tratando a taxa unitariamente, ela foi dada em porcentagem, né? Aqui eu estou em unitária, elevada a 24 mais 10.000. 10.000 já está aqui, né? Que eu já receberia daqui a 2 anos 10.000, está aqui, e eu chego à conclusão que eu irei receber nesses 24 meses, né, os 18.042. Então, você observa que aqui eu tenho o valor atual, quanto seria 11.217, e aqui eu tenho o valor futuro, 18.042, considerando que isso aqui já está em valor nominal, e considerando aqui, né, no caso anterior, que isso aqui já é o valor presente, por isso que você não fez nenhuma operação, simplesmente adotou o que você tinha, né? Então, você observa que é interessante, você tem a resposta de 1, né? A prova dos 9 é interessante, veja. Se eu pegar um Y', né, e pegar 11.000, que é o valor presente, né, dessas duas coisas, desse valor que já é presente, mas esse que eu trouxe para o valor presente, então, se pegar 11.217,21 e multiplicar por 1, pela taxa 1 mais 0,224, vai dar 18.042,19, ou seja, exatamente a mesmíssima resposta, né? Uma prova dos 9, simplesmente a gente quis fazer aqui só para você ter consciência que o valor está correto, né? Tanto trazendo para o valor presente os 10.000, como levando os 5.000 para cá, você vai encontrar também a mesmíssima coisa, né? É uma questão muito bem bolada, né? Ok? Então, está aí a primeira questão de data focal, exercício de assimilação. Equação de valor, vamos brincar aqui um pouquinho, né? Exercício de assimilação 2, né? Quais são as equações de valor do exercício anterior? Então, você veja que o exercício anterior tive essas duas questões, né? 10.000 e 5.000. 5.000 presente, 10.000 futuro, depois eu trouxe 10.000 para o presente e levei também 5.000 para o futuro para responder as questões A e B, respectivamente. E quais são as equações de valor do exercício anterior? Primeiro, x e y são as equações de valor, né? X e y. X é essa equação de valor que nós calculamos, e y é essa equação do valor. Ou seja, é o meio através do qual, né, eu consegui calcular os valores que desejava, né? Essa é a equação de valor. A prova dos 9 está aqui, né? Como a gente fez, simplesmente devolver mais outra equação de valor. Então, aqui eu tenho duas equações de valor e eu tenho y', que seria eu fazendo a prova dos 9 para ver se meus cálculos anteriores estavam corretos. Mas, na verdade, eu tenho aqui 3 equações de valor, né? Se você gostou, ou está gostando dessas aulas, desse seu like, inscreva-se, é em suma importância, participe do crescimento do canal e qualquer dúvida deixe para am6@gmail.com, né? Agora vamos falar um pouquinho de capitais equivalentes. Olha, 2 ou mais capitais com datas de vencimento determinada são equivalentes quando trazidos para uma mesma data focal, a mesma taxa de juros tiver o mesmo resultado. Ou seja, são valores iguais, né? Eu tenho lá N capitais aplicados, se eu trouxer para uma data presente, eu vou ver que todos são iguais, apesar de ter tempos de aplicação diferentes e taxas, com certeza, diferentes, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um capital C1, eu tenho aqui um capital C2 aplicado, a vários capitais aplicados, e aqui no final eu tenho um capital CN, eu tenho aqui as várias datas, data 1, data 0, data 1, aqui o valor focal na data focal, data 1, 2, 3, data N, né, aplicada. E aí você determina o tempo de aplicação de cada um. Seja a taxa de juro I, pela própria definição, a mesma taxa de juro. Observe que aqui é a importância vital, que eu tenha a mesma taxa de juros, né? A mesma taxa de juros, ok? E, evidentemente, que esses capitais serão equivalentes à taxa de juros I na data focal D0, a referência D0, se e somente se, né? V foi igual a C1, se eu trouxer para essa data focal, a 1. Se eu trouxer aqui esse outro para essa data focal, também é igual. Se eu trouxer isso aqui para a mesma data focal, for tudo igual.
Então, se esses valores, C1, C2, CN, C3, ECN, eles foram trazidos para a data focal e eles tiverem os mesmos valores, todos eles são capitais equivalentes, né? Capitais equivalentes, né? Embora tenha vencimentos diferentes, né? E capitais sejam diferentes, mas ele tem exatamente o mesmo valor, né? O mesmo valor, ok? Então, a gente começa a perceber que isso aí. Então, esses valores, eles terão na mesma data focal o mesmo valor, né? Embora sendo diferentes, eles terão diferentes. Então, ainda em capitais equivalentes, vamos pensar no seguinte. Exercício de assimilação 3. Verificar se os capitais de 1.100, 1.210 e 1.464,10, com data de vencimento respectiva 1 ano, 2 anos e 4 anos, são equivalentes na data de referência focal zero, considerando a taxa de juros de 10% ao ano, né? Interessante essa questão, né? Então, data de referência aqui, questão de botar focal. Então, basicamente, eu vou pegar o V1, trazer para o presente, né? Um ano, a taxa de 10%, aqui 0,10 unitariamente, trouxe o segundo também 0,10 a 2 anos, em valores diferentes, dá 1.000, e trouxe o terceiro também a valores diferentes, também deu 1.000, né? Então, você veja que, daí concluímos que V1 é igual a V2 e V3, ou seja, são capitais equivalentes, né? Embora sendo valores diferentes, né? Períodos de aplicação diferentes, mas na mesma taxa de juro, né? E aí você tem a equivalência dele aí, tá? Valor atual de um conjunto de capitais, né? Seja um conjunto de valores nominais com respectivos vencimentos e desejamos saber quanto vale na data focal. Para tal, devemos fixar uma taxa de juros e uma data focal ou de referência, né? Então, C1, C2 e por aí fora C3, CN, né? Daí eu tenho vários capitais e com, evidentemente, prazos diferentes, né? Daí eu começo a perceber que, se eu quiser saber exatamente esse conjunto de capitais quanto vale, eu vou pegar C1, dividir por isso, mais C2 dividir pela taxa dele elevado a 2, mais C3 até CN dividido 1 mais I elevado a N, né? Elevado a N, né? Que, na verdade, é elevado a N. E aí, vamos ver o exercício de fixação, né? Um título de valor nominal 9.000, com vencimento para 4 meses, foi trocado por outro de 10.000, com vencimento para 6 meses. Sabemos que a taxa de juros de mercado é 2% ao ano, pergunta-se se a troca foi vantajosa, né? Você está trocando um título para o outro, né? Então, você veja, observe que os títulos são datas diferentes de vencimentos. Daí a necessidade de eu ter uma mesma data focal para a comparação, né? Eu não posso comparar alhos com bugalhos. Eu tenho que comparar exatamente com a mesma data de referência. Então, eu tenho 9.000 para 4 meses e eu tenho 11.000 para 6 meses, né? E eu quero saber se eu trocar aí, ele é válido, né? E aqui eu tenho a condição de data focal zero, né? Então, está lá, 4 meses, quanto vale isso, e 11 meses, quanto vale isso, né? Eu trazendo para o valor presente. E aí eu tenho a taxa de 2% ao mês, e eu vou ver na data focal, né? Eu peguei o V4 aqui, ó, né? Entendeu? 4 meses, trouxe para a data focal, deu 8.314, eu trouxe o de 6 meses para a data focal, deu 8.879,71. Eu tenho dois valores agora distintos, né? Observe que a troca foi vantajosa, com a diferença maior de 565,10, né? Então, você veja que aqui foi maior, né? Se eu trocar esse título por esse, eu tenho um mais, né? Quando eu for receber aqui, considerando essa mesma taxa de juros de mercado, eu ganhei aí 565,10, né? Isso é muito comum, muitas vezes questões desse tipo caem em concurso público, né? Então, se por acaso V1 fosse igual a V2, né, aí teríamos dois títulos de valores equivalentes, dois títulos de valores equivalentes, mas nesse caso não. Nesse caso, a gente começa a perceber que eles são títulos que têm valores distintos ao valor presente, considerando o valor presente, né? Exercício de fixação 2. Uma loja está vendendo um conjunto de sofás por 5.000 à vista, ou em 2 pagamentos trimestrais iguais, sem entrada, né? Sem entrada. Você pode perceber aí que é sem entrada.
Qual será o valor dos pagamentos se a taxa de juros informada for de 8% ao trimestre, né? Então, você tem aqui o trimestre, 5.000, eu não sei quanto será esse valor de X, que eu quero calcular, e X2. Então, eu teria 2 pagamentos, primeiro trimestre X, segundo trimestre também X, né? Então, aqui por 5.000 à vista ou em 2 pagamentos, considerando essa taxa ao trimestre, né? A taxa é de 8% ao trimestre. Então, a solução é interessante. Na data focal, quer dizer, se eu considerar aqui, né? O V será X, não sei, né? 1 mais 081, X, 1 mais 081. 2, né? Então, eu trouxe esse valor do X para o valor presente, trouxe o valor do X para o valor presente, e eu já sei de antemão que, ao fazer isso, ele será 5.000, porque o valor presente dele à vista é 5.000. Então, a gente começa a perceber, eu considerei aqui um trimestre, por isso tem aqui 1, e 2 trimestres aí, porque a nossa taxa é o trimestre. Então, V sobre 1,08, X sobre 1,1664, fazendo essa operação, né? E aí eu sei que esse V é 5.000. E daí eu tenho essa expressão aqui, uma equação do primeiro grau, né? Que é fácil de resolver. E ao resolver essa equação do primeiro grau, nós chegamos à conclusão que x será 2.803,30,85, né? Então, tanto faz eu pagar ele à vista, né, por 5.000, e se eu for pagar a prazo, eu vou pagar 2 prestações, uma a cada trimestre, 2.803,85, considerando uma taxa de 8% ao trimestre, né? 8% ao trimestre, né? 2 parcelas trimestrais de 2.303,85, né? Uma questão muito bonita, né? Agora vamos deixar aqui para vocês, né, alguma coisa de exercícios propostos que são importantes para vocês treinarem, né? Primeiro, uma pessoa aplicou 100.000 num determinado banco, que paga 25% ao ano, pretendendo retirar o montante quando fosse viajar daqui a 6 meses. No entanto, decorrido 3 meses, ele necessitou de dinheiro, retirando naquela ocasião 30.000. Que saldo ele poderá retirar na época da viagem, né? É uma questão muito bem bolada, né? Outra, uma dívida de 150.000 para 12 meses e uma de 300.000 para 24 meses foram transformadas em 4 parcelas iguais semestrais, vencendo a primeira a 6 meses. Ou seja, você está reformando a sua dívida, né? Reestruturando e reescalonando sua dívida. Qual é o valor das parcelas se considerarmos a taxa de juros de 25% ao ano, né? Então, outra, se um banco paga 20% ao ano, quanto deverei depositar trimestralmente para que no fim do quarto depósito eu ter R$10.000, né? Aí questões para vocês resolverem. A próxima aula é 8, né? Aula 8, ela vai falar de anuidades e empréstimos, que é um assunto importantíssimo que cai em concursos, né? Recentemente, nos últimos concursos que eu vi aí, sempre caiu uma questão de anuidade e empréstimo, né? É importância vital que a gente trabalhe isso aí, certo? Se você gostou dessa aula e das demais aulas de matemática financeira e de outros assuntos também, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, participe do crescimento dele, nós precisamos de sua ajuda para crescermos. E qualquer dúvida, mande para mam6@gmail.com. Lembrando sempre que, se for uma questão, indique a origem da questão, se foi de concurso, qual foi o concurso, livro, o professor que passou e assim por diante. Teremos imenso prazer em responder e citar a origem da questão cuja solução apresentarei. O conhecimento, pense, é a única coisa que ninguém pode tirar de você, certo?